Eu estava em uma espécie de plano superior, talvez no astral, em uma sala de aula com paredes e teto brancos. Havia uma única professora e muitos médiuns, inclusive alguns bastante conhecidos, sentados nas carteiras como estudantes. Em dado momento, surgiu uma figura que causou grande alvoroço: Chico Xavier. No entanto, ele parecia jovem, como se tivesse cerca de 20 anos, mas todos o reconheceram imediatamente, causando burburinho entre os alunos. Eu meio que ignorava e não dava muita atenção. Para mim ele era só mais um qualquer, mas era como se fosse um aluno famosinho, tipo o Harry Potter da escola de magia. Então tinha comentários e fofoquinhas com o nome dele em conversinhas paralelas. Ele tinha muitos fãs, tipo uma celebridade. Mas eu não achava que ele fosse lá tanta coisa. Meu orgulho não permitia. E eu me achava até superior a ele de alguma forma. Então, para mim, era só mais um aluno qualquer. A professora nos ensinava técnicas energéticas. Parecia meio que um IIPC, pois então, em certo momento, paramos para fazer a parte prática. E cada um tinha que meditar em sua carteira e concentrar e manipular as energias de uma determinada forma lá que a professora instruiu. Porém, eu não prestei muita atenção na explicação da professora, pois estava incomodado com o famosinho Chico Xavier, e também desconfiado do porquê tantos médiuns e meio que famosinhos do mundo espiritual estavam ali reunidos. Tinha uma outra galera ali muito famosinha também. Não sei se eram famosinhos só do plano espiritual, ou se tinham fama na Terra também, por algum trabalho espiritual. E não lembro os nomes agora, pois era muita gente na sala de aula. Mas eu sei que era todo mundo muito selecionado, uns médiuns poderosos, uma galera muito seleta, tipo o treinamento de uma tropa de elite. Mas qual o propósito daquilo tudo? Eu não estava lúcido o suficiente para entender, e fiquei desconfiado de que eles estavam a talvez manipular e tentar sugar as energias destes médiuns ali para algum propósito desconhecido. Me veio na mente que no trabalho energético, nossa energia iria para baixo para algum maquinário, ou algo do tipo. Então todos começaram a se preparar e iniciar a meditação e manipulação das energias, em silêncio. Mas eu interrompi todo o clima, a calma e silêncio da sala, e perguntei em voz alta para a professora: Professora, com todo respeito, mas vocês reuniram tantas pessoas poderosas aqui com algum propósito certo? Qual é? Antes que ela pudesse responder, acordei. Provavelmente fui puxado por algum mentor, pois estava a atrapalhar a parte prática da aula, justamente quando todos se aquietaram em silêncio para meditar. Voltei a dormir, tentando retornar ao mesmo lugar. No entanto, me vi em outro cenário, no deserto, participando de uma missão com um grupo. Estávamos tentando invadir um laboratório subterrâneo repleto de monstros ou alienígenas. O local tinha duas rampas de acesso, uma à esquerda e outra à direita, com postos de defesa entre elas. O grupo, composto por cerca de 5 pessoas, percebeu que as defesas eram muito fortes e decidiu abortar a missão. Retornamos ao deserto e nos reunimos em um círculo de pedras, concentrando-nos para nos teletransportar de volta. Fui parar em uma instituição que parecia uma colônia espiritual, ou algo semelhante ao IPC de novo. Provavelmente o mesmo local das aulas de antes. No corredor, havia muitas pessoas e também robôs. A tecnologia era impressionante, e os robôs falavam sobre encarnação em bebês, mas em um tom baixo que eu não conseguia ouvir claramente. Notei botões de volume nas paredes, em pontos estratégicos, que pareciam ser individuais. Aumentei o volume em um deles e passei a ouvir mais alto as explicações dos robôs, ou meio que holográficas, não sei explicar direito, mas acredito que aumentou o volume só para mim. Era como se fosse individual, cada um podia ouvir no volume que quisesse, um tipo de tecnologia de telepatia muito diferente. Então fui à secretaria para buscar informações. Havia várias pessoas lá, e expliquei que queria voltar às aulas que estava assistindo. A atendente puxou minha ficha imediatamente.
Mencionou meu nome completo e comentou: Hoje temos um alienígena na instituição dando uma palestra. Quer assistir? Eu disse que estava anteriormente em uma sala com Chico Xavier e perguntei se ela poderia verificar sobre isso para mim. Após consultar o sistema, ela disse: Ah, sim, você e o Chico Xavier não estavam na palestra do alienígena, que está hoje aqui na instituição. Vocês estavam em uma outra aula. Então ela disse uma matéria que eu não lembro, mas era algo relacionado às ciências exatas do astral. Antes de saber qual era a sala, acordei novamente. Uma pena, pois eu queria assistir à aula, e acredito que pedi isto antes de dormir, para assistir umas aulas interessantes em alguma dimensão superior para meus mentores, e deu certo. Mas como eu interrompi o silêncio na aula de treino energético, meu mentor deve ter me castigado, me impedindo de assistir mais aulas por esta noite.